Olá pessoal, bem-vindos ao quiz de usinagem com assunto enfresamento, vídeo 9. Vou passar as regras para vocês. Primeiro vou ler a pergunta, depois dar 5 segundos para a resposta, vou explicar a resposta e então passar para a próxima pergunta. Vamos lá? Pergunta número 1. Quais as considerações ao se escolher o método discordante ou concordante? Resposta correta: máquina, ferramenta, ferramenta e aplicação. Para selecionar o método de usinagem entre o fresamento discordante e o concordante, é preciso considerar as condições da máquina, ferramenta, da ferramenta e a aplicação. Em termos de vida da ferramenta, o fresamento concordante geralmente é mais vantajoso. Pergunta número 2. Quais são os dois métodos de fresamento que existem? Resposta correta: concordante e discordante. Sempre que a aresta de fresamento entra em corte, ela está sujeita a uma carga de choque. O tipo certo de contato entre a aresta e o material na entrada e na saída do corte deve ser considerado para um fresamento bem-sucedido. Em uma operação de fresamento, a peça avança na mesma direção ou na direção contrária ao sentido de rotação da fresa, o que afeta o início e o fim do corte e se o método de fresamento é o concordante ou discordante. Pergunta número 3. No fresamento, qual é a melhor forma de geração de cavacos possível? Resposta correta: espesso para fino. No fresamento, é sempre preciso considerar como os cavacos serão formados. É a posição da fresa que forma os cavacos, e você deve sempre tentar obter cavacos espessos na entrada e cavacos finos na saída do corte para assegurar um processo estável. Existe um dito no fresamento que é a regra de ouro: espesso para fino, para assegurar a menor espessura dos cavacos possível ao sair do corte. Pergunta número 4. No fresamento concordante, em qual sentido a ferramenta de corte avança? Resposta correta: na direção da rotação. Em fresamento concordante, a ferramenta de corte avança no sentido da direção da rotação. O fresamento concordante é um método sempre recomendado, sempre que a máquina, a fixação e a peça permitirem. No fresamento concordante periférico, a espessura dos cavacos diminuirá a partir do início do corte, se aproximando do zero gradualmente ao final do corte. Isso evita o esfregamento e a queima da aresta contra a superfície antes do início do corte. Pergunta número 5. Quando o fresamento discordante deve ser usado ao invés do fresamento concordante? Resposta correta: quando a máquina tiver baixa rigidez. A espessura maior dos cavacos é vantajosa e as forças de corte tendem a puxar a peça contra a fresa, mantendo a aresta de corte. Entretanto, como a fresa tende a ser puxada para a peça, a máquina precisa lidar com o jogo de avanço da mesa usando a eliminação da folga. Se a ferramenta puxa a peça, o avanço aumenta acidentalmente, o que pode gerar cavacos muito espessos e quebra da aresta. Considere o uso do fresamento discordante em tais casos. Pergunta número 6. No fresamento discordante, em qual sentido a ferramenta de corte avança? Resposta correta: é o oposto à sua rotação. No fresamento discordante, a direção de avanço da ferramenta de corte é oposta à sua rotação. A espessura do cavaco começa em zero e aumenta até o final do corte. A aresta de corte precisa ser forçada para dentro do corte, criando um efeito de esfregamento ou de queima devido ao atrito, altas temperaturas e, geralmente, contato com a superfície endurecida pelo trabalho causado pela aresta anterior. Tudo isso reduz a vida útil da ferramenta. Pergunta número 7. Quais as desvantagens do fresamento discordante? Resposta correta:
alta temperatura e aresta postiça. Os cavacos espessos e a temperatura mais alta na saída de corte causarão alta tensão de tração, que reduzirão a vida útil da ferramenta, pois, geralmente, resulta em falha prematura da aresta. Eles também podem fazer com que os cavacos grudem ou sejam soldados na aresta de corte, o que irá levá-los até o início do próximo corte ou causar o microlascamento momentâneo da aresta. Pergunta número 8. Quando é recomendado o fresamento discordante? Resposta correta, com grandes variações de folga ou no uso de cerâmica. As forças de corte tendem a empurrar a fresa e a peça para longe uma da outra e as forças radiais tenderão a levantar a peça da mesa. O fresamento discordante pode ser vantajoso quando ocorrerem grandes variações na folga. Além disso, recomenda-se usar o fresamento discordante quando usar pastilhas de cerâmica em ligas resistentes ao calor, porque a cerâmica é sensível a impactos na entrada da peça. Pergunta número 9. Qual deve ser a atenção ao escolher entre fresamento discordante ou concordante? Resposta correta, a fixação da peça. Ao escolher um corte concordante ou discordante, você precisa dar atenção aos dispositivos de fixação da peça. A direção de avanço da ferramenta exige diferentes características do dispositivo de fixação da peça. Durante o fresamento discordante, ele deve resistir às forças de içamento. Durante o fresamento concordante, ele deve resistir às forças de tração. Pergunta número 10. O que no setup da ferramenta influencia no acabamento superficial da peça? Resposta correta, o batimento. O setup da ferramenta é mais um atributo que deve ser observado para ter um bom acabamento superficial. É importante dar atenção à precisão do batimento da aresta de corte. A precisão do batimento da aresta de corte de insertos intercambiáveis no corpo de uma ferramenta afeta diretamente a precisão do acabamento da superfície e a vida da ferramenta. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever no canal. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.